Vamos embora ler aí? Vamos? Você quer que eu inicie? Você inicia? Pode iniciar. Eu tô tentando acordar aqui. Mas esse título logo de manhã cedo já me acordou. Eu falei, Senhor, o que tu quer falar? Encrenca no paraíso? É interessante como um subtítulo às vezes nos chama a atenção, né? A gente nem começou a ler, já começa. Mas ele foi poderoso, essa palavra logo de manhã. Ele começa dizendo assim: Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está lá em Mateus 19:19. É surpreendente o impacto que essas 4 letras, C-O-M-O, que diz como, podem ter na vida de uma pessoa, seus vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos. Então, todos sendo gramaticalmente afetados por essa palavra de 4 letras. Aliás, gostaria de sugerir que essa palavra gerencie suas finanças, governa seu estado emocional e diga como será seu relacionamento com Deus. Aí aqui ele brinca, o quê? Talvez você esteja perguntando. Você protesta. Isso é ridículo. Permita-me explicar minha tese. A palavra como significa o mesmo, em outras palavras, ame seu próximo da mesma forma, ele põe entre parênteses, ou no mesmo nível, isso que me chamou a atenção, como você se ama. Já que o amor é como alguma coisa, seu comportamento com o próximo é um reflexo de como você se sente consigo mesmo. Outra forma de dizer isso é que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas a seu redor é amar você mesmo. Uau! Maravilha. Pode ir mais um pouquinho. É? Quer comentar? Eu gostaria. Manda ver. Eu fiquei impactado nisso aqui, porque ele pega alguns pontos aqui, né? O como aqui ele pega de um estado e ele diz na mesma proporção, na mesma quantidade, da mesma forma, né? Eu sublinhei aqui o como, que ele botou até em 4 letras, C-O-M-O, porque ele diz que como que é a quantidade, a forma que eu me amar vai refletir nos meus vizinhos, nos meus colegas de trabalho, na minha família, nos meus amigos, de forma gramática, afetados por apenas essas 4 palavras. Por que ele fala dessas 4 palavras? Porque quando a gente lê algo, entende algo e coloca isso em prática, isso começa a afetar quem nós somos e quem nós nos relacionamos. Então, isso aqui me impactou demais, porque quando eu percebo que algo está acontecendo tem que acontecer primeiro em mim, que eu preciso realmente restabelecer esse amor em mim, para que eu possa amar as outras pessoas, e se, então, eu não estou vivendo esse amor para com a minha família, colegas de trabalho e pessoas que eu me relaciono como vizinho, isso quer dizer que eu não me amo o suficiente. Que se eu não estou conseguindo tocar com amor a minha família, os meus colegas, os meus vizinhos, eu preciso começar a olhar para mim mesmo. Então, peraí, qual é a área que eu não estou me amando ou da forma que eu estou me vendo como filho de Deus? O que está faltando eu me amar para que eu possa exalar isso que Deus está fazendo em mim, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha família? Então, às vezes, a gente transfere certas coisas para o ambiente externo, no sentido de, as pessoas, eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo perdoar. E Deus está querendo dizer, olha, é porque você não se perdoou, porque você não se ama ainda, você não consegue dar aquilo que você ainda não tem, né? Boa esse finalzinho aí. Você não consegue dar o que você não tem. Quer terminar ou concluiu? Não, concluí. Então, eu gosto muito aqui do entendimento de padrão, né? Uhum. O próprio estabelece alguns padrões
entra no nosso achômetro, sem parâmetros, né? Padrões e parâmetros. Quando Jesus ensina assim a oração, né? Seja feita a tua vontade, assim, na terra, aí os como no céu. Uau! Ou seja, a vontade de Deus não é para ser feita segundo o padrão da terra ou o meu padrão, o meu parâmetro, mas ela tem uma visão daquilo que acontece no céu, como a vontade de Deus é feita, executada, eu olho para aquele protótipo, para aquele modelo, e aquele modelo passa a ser agora o modelo que eu pratico. Então, às vezes, a gente quer servir a Deus dentro dos meus baixos padrões, dentro da minha limitação. Então, é a mesma coisa no sentido de amar. E aí, quando a pessoa não se ama, ela se auto-sabota, tem aquela baixa autoestima, ela é deprimida, ela tem raiva dela própria, ela também não consegue amar as pessoas por ela ter dificuldade em primeiro gostar de você próprio, né? Se sentir bem consigo. A pastora Marisa trabalha muito esse lado de amar a si mesmo, e dessa maneira, como você se ama, como você é feliz, você abençoar as outras pessoas. Tem muita gente que diz assim, quando eu casar, eu serei feliz. Ele vai me fazer feliz. E eu jogo a preocupação, a carga para a pessoa. Agora, o problema é seu, me faça feliz. Porque ela não é feliz, né? Então, por ela ser feliz, por ela se amar, ela pode amar. Então, eu gostar de si próprio é aquela questão do indigno do merecimento, quando ele também estava dizendo que, de repente, o sonho dele estava na mão dele, mas ele justificava. A gente, né? É igual a pessoa chega para você, poxa, pastor, que bênção, Deus te usou. Aí eu falo assim, não, irmão, foi Deus, para com isso. Então eu começo a menosprezar o Deus que trabalhou na minha vida. Não que eu tenha que pegar e entrar uma vã glória, né? Uma glória, uma coisa vã. Não, eu preciso entender que não é vanglória, uma glória a Deus, Deus é bom, né? Deus usa a gente, né? E está feliz, a alegria, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Então, às vezes, tem gente infeliz porque não tá deixando esse ambiente interno viver, né, essa realidade. Uau, uau, uau. Isso aí me impacta porque realmente, geralmente eu faço isso, né? A gente, às vezes, anda uma linha tênue entre vanglória e glória a Deus pelo aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, né? E a gente esquece que no Antigo Testamento Deus não habitava dentro de nós, né? Ou depois que veio Jesus, que veio o Espírito Santo, há uma habitação, né? Deus habita dentro de nós. Então, a glória é dele porque ele está habitando já dentro de nós. Eu não preciso entregar algo que já veio dele. Entendeu? Às vezes a gente fica assim, se diminuindo, então eu diminuo o Deus que habita dentro de mim, né? E que vive a partir de mim. Isso às vezes a gente esquece isso. Qual é a mente de Deus? Devia ser a tua mente, porque se ele habita dentro de você, a mente dele é a minha mente. Só eu seguir aquilo que ele me mandou fazer, e se eu estou nessa estrada que ele me encaminhou, eu já estou com a mente dele habitando dentro de mim. Então, às vezes a gente busca algo que já está dentro de nós, né? Eu gosto ali quando diz assim, né, Deus, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram. A gente quer viver o novo de Deus mantendo as coisas velhas, mantendo a mentalidade velha, entender que você está em Cristo. Então, você aceita muita coisa por fora de você, mas a maior dificuldade é nós mudarmos, deixarmos que Cristo habite de fato dentro de nós. É o Apocalipse que diz, eu estou do lado de fora batendo, se alguém abrir a porta, né, me convidar, eu vou entrar, eu vou sentar à mesa, eu vou ceiar com ele. Há todo um conjunto de verbos, de ação. Deus está agindo o tempo todo, né? Quando você vê, mesmo a terra sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia, trabalhava. Então, Deus, quando você encontra o princípio de Deus, você encontra a ação de Deus, né? Uau! Boa.
Bora ler mais um pouquinho? Vamos. O grande apóstolo... Ah, você quer ler? Pode ler, fica à vontade. Perdão, pastor. Um pouquinho, né? Glória a Deus. Você participando aí. Aleluia. Aleluia. Legal, JB. Como é que é? Aleluia. Aleluia. O grande apóstolo Paulo ecoa esses sentimentos quando diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Eita, já parou aí, né? Quem não ama sua mulher, não ama a si mesmo. Então, assim, a característica de amar a si mesmo é quando você ama a sua mulher. Olha aí, já estabeleceu um padrão aí, um modelo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja, que é o normal, né? Qual é o normal? Ninguém vai se odiar, você vai cuidar do seu corpo, vai se alimentar, né? Aí está a pequena palavra, mais uma vez, como, né? De novo, mas dessa vez, em vez de ajudar o próximo, está salvando o casamento. Essa palavra de 4 letras exige uma resposta para uma pergunta profunda. Como você se sente consigo mesmo? Talvez você tenha sido ensinado que humildade exige que você se sinta mal, ou pelo menos não se sinta bem com o que você é. Nada pode ser menos verdadeiro que isso. A humildade não dita o modo como você se sente, mas determina como você expressa esse amor próprio aos outros. É a humildade que exige que o seu amor próprio beneficie quem está ao seu redor. Por exemplo, quando as pessoas contam uma história sobre algo que elas conquistaram e você tem uma história melhor, é a humildade que sussurra: deixe eu contar a melhor história do dia, deixe estarem sobre os holofotes. É o amor próprio que torna fácil deixar o palco para as outras pessoas, porque a sua alma não carece de afeto, nem clama atenção. Essa atenção é legal, né? Uhum. Muita gente quer chamar atenção para si, quer entender o amor de Deus, primeiramente a nós mesmos. Cria uma base para que amemos radicalmente as outras pessoas. Por outro lado, as nossas almas carecem de amor. Não temos uma fonte de onde tirá-lo para verdadeiramente amar aos outros. A humildade é real. Na verdade, é destruída pelo ódio próprio e pela baixa autoestima. Isso porque a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Por outro lado, todos os pensamentos que humilham você direcionam a sua atenção para um senso de falta, afastamento, seu afeto por Deus e pelas pessoas. Bora comentar? Isso aqui é poderoso, né? Primeiro é o da mulher, né? Você quer ter um parâmetro, como você falou de parâmetro, né? Quer ter um parâmetro, se você se ama, é saber quanto você ama a sua esposa. Então, se são um só corpo, uma só carne, você ama a sua esposa? Mais ou menos. Então, você não se ama o suficiente. Esse já achei interessante o teu padrão aí, igual você falou, né? Padrão. Aí já cai na como você se sente consigo mesmo, né? E aí o que eu gostei disso aqui é o menos de si e pensar menos em si mesmo. E aquela deixa a outra contar a sua história, deixa ela estar no holofote. Isso aqui tocou muito comigo, porque às vezes a gente acha que é fundamental completar uma história. Se ele disse uma história e eu tenho também uma história, independente se ela ser maior ou menor, eu quero completar a história, em vez de festejar a história do outro, né? Às vezes, eu comprei um carro. Não, mas eu também comprei, eu também estou olhando. Está sempre completando para, em vez de glorificar e festejar junto com o outro, a gente às vezes está querendo participar ou ser coautor
daquela história. Então, eu achei muito legal isso, porque eu falo isso com a Lenita. Às vezes eu completo muito o raciocínio dela, e às vezes ela fica irritada com isso, e às vezes eu falo, realmente eu não deixo ela completar a história, porque eu fico sempre acelerado, em vez de deixar participar da história dela e festejar, eu estou querendo completar a história dela para agilizar a história. Eu acho que isso aqui também tocou muito meu coração, de festejar junto, de deixar a pessoa estar no holofote. Às vezes a gente acha que isso é ruim, mas isso é amar o próximo, né? A pessoa está contando alguma coisa, ela está vivendo de novo aquela história, e aí você não estava naquele canal, né? Aí você entrou na sintonia, se conectou, mas lembrou de uma história que era melhor ainda. Aí, queria se sentir bem, terminar a sua história e ponto. A gente vai, é como se jogar uma água fria, né? Tanto essa água fria aí a pessoa, poxa, eu pensei que a minha história era top. Então, agora me quebrou. Então, assim, né, eu não vou dizer que seria o caso, mas a gente possa até entender que é o canal, né? Ele está falando assim como, e ele reflete muito a questão da humildade. A humildade é uma chave poderosa que ele vai tratando aqui, né? Eu gostei aqui do início aqui, a humildade não dita o modo como você se sente. Eu gosto desse sentimento porque, às vezes, nós confundimos alguns sentimentos e emoções, anulando a nossa fé. Deixa eu ver se eu explico. Então, a pessoa acha que para ser humilde ela precisa se sentir muito mal, por baixo, ela fica desconfortável, né, com aquilo, né? E às vezes eu escuto Deus falando muita coisa comigo na questão assim, você é meu filho, e aí eu já não começo já a me sentir mal, porque a minha identidade é que vai prevalecer sobre os meus sentimentos. Talvez você está se sentindo um pouco para baixo, mas eu vim para lembrar você que você é filho e filha de Deus. Amém. Você lembra quem é você, muda toda a tua história. Os teus sentimentos não mais te controlam, né? Então, tem um sentimento que tem ditado a humildade. O cara tem que se sentir mal, tem que se colocar com... Eu tinha essa visão da religiosidade que traz, né? Bota sandália havaiana, caia o teu rosto, né? Para um lado, fique mais comedido, parada com uma expressão mais, né, para dentro. Nada disso. Isso aí não vai ditar a humildade. Eu achei isso interessante, a gente ter cuidado com isso, né? Então, humildade que existe, que o seu amor próprio beneficie quem está ao seu redor. Então, é quem que eu posso estar abençoando, né? Então, isso é humildade. Jesus tinha essa característica: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas a humildade dele, às vezes ele pegou o chicote e deu naquela galera lá que estava fazendo o que não era para fazer. Então, de captar esse padrão aí, né? Uhum. Hein? Amém. Tu falou lá depois sobre a atenção, que tu gostou daquela parte ali. O amor próprio que torna fácil deixar o palco para outras pessoas, porque sua alma não carece de afeto, nem clama por atenção, né? Ah, tá. Então, o JB diz até sobre pessoas carentes, né? Pessoas que elas é tipo um sanguessuga, aquela planta, ela precisa de atenção, ela precisa ser o centro das atenções. Ela se sente melhor e ela clama por carência, me ama, né? Tem dois lados dessa moeda. Um é exemplo daquele adolescente que ninguém está prestando atenção nele, então ele põe um piercing no nariz, ele raspa o cabelo aqui para o lado, quando é até uma mulher. Então, ele quer chamar a atenção, ele está cheio de... E, às vezes, envolve muita gente nisso aí. Tem gente que cria doença. Aquele monte de filho lá, e um dos filhos criou uma doença porque ele não está sendo o centro das atenções, né? Então, isso é um lado, né? Então, ele está dizendo para todo mundo, me ame. E o outro lado é porque ele não se sente feliz, não sendo... Ele acha que a felicidade vai estar quando ele estiver no palco.
Então, por isso que ele não permite que outro suba no palco. Tem muita liderança hoje que ela não empresta o altar para ninguém. Eu gosto, né? Às vezes eu brincava, né? Eu pego o púlpito aqui, cara. O que foi? Não, isso aqui é meu. Então, se alguém sobressair, ele vai para a paz, semana que vem essa pessoa não prega, não. Né? Isso aí complicou para o meu lado, então, porque ele criou aquilo para ele como um palco, né? Como voltar a atenção para si. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando a pessoa perde esse, né? Como Jesus disse, falta-te uma coisa. Para o jovem rico faltava tudo. A uma coisa era tudo, né? Às vezes o que ele está falando aqui, é a questão da falta, porque toda carência ela vai abrir a mente para dizer que tem algo que ainda te falta, né? E ali falta-te uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, né? Ele ficou apegado, né? Então, a carência, ele se apega a um palco, a uma atenção, e quando aquilo é roubado dele, ou ele vê que ele vai perder aquilo, porque aquilo está dentro do coração, aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, é entender, na verdade, o que ele vai caminhar para isso, que aí é onde a gente vai chegar. É a chave, que é a identidade. Nós, nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós nos descobrimos quem somos, o palco não faz diferença para nós. O holofote não vai fazer. E o mundo foi ensinado a entender quantos seguidores você tem, quantas curtidas tem a sua palavra, quantos membros tem na sua igreja. E muita gente, quando perdeu isso, ou está perdendo isso, se perdeu junto, porque a identidade deles se atrelou ao trabalho, ao ofício, então ele está suprindo as suas carências nos seus holofotes, nos seus altares, nas suas coisas. Então, quando a gente fala de prosperidade, é uma prosperidade interna, é o que Paulo chega a dizer, eu sei ter fartura, mas eu sei não ter fartura. Então, em todas as coisas eu estou contente. Muita gente se transforma no momento da falta, no momento que... Então, aí está o desafio para a gente, na hora que o casamento balança, na hora que as finanças balançam, na hora que as coisas não estão indo. Então, por isso que o padrão continua sendo o reino dos céus. Eu gosto quando Deus diz a Josué, né? Eu estou te dando o segredo da tua prosperidade. Medita a palavra. A palavra, ela vai falar para nós quem nós somos. Eu gosto ali também quando lá o pastor da Lagoinha, né? Ele diz assim, né? Eu sou, aquela vozinha dele, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que a Bíblia diz que eu... Então ele aceita aquilo ali, porque senão alguém vai querer impor em você, vai querer te controlar, te manipular para você andar dentro de um padrão que é dele próprio. E aí está o erro da liderança. Eu preciso trazer as pessoas para o Pai, que elas venham se conectar com o Pai, não ter contato, mas conexão, e Deus revele para elas quem elas são. É o que eu oro e trabalho quando estou discipulando. O que Deus disse de você? Porque nem eu vou ter, talvez, a clareza da identidade da pessoa, né? Com certeza, como Deus tem e como o Pai quer que a pessoa tenha esse nascimento, esse novo nascimento. Então, quando há um novo nascimento, mudou tudo. É uma nova natureza, né? Uma natureza é uma comunhão de natureza. A tua natureza, ela é mudada. Isso é legal, que ele vai tratar na frente aqui, né? Quer completar? Não, quando você falou de púlpito, de palco, eu acho interessante porque o púlpito, o palco, às vezes é um momento de estado de felicidade, não é uma identidade, né? A gente precisa sair do estado para a identidade. A identidade é permanente, né? O estado de felicidade, quer dizer, quando algo te dá uma felicidade momentânea, aquilo pode passar, é emocional. Mas a identidade não passa. Quem você é pleno, né? Aí aqui ele termina aqui. Por outro lado, se nossa alma carece de amor,
não temos uma fonte, isso aqui pegou muito, de onde tirá-lo para verdadeiro amar os outros, né? Então, a nossa fonte é Cristo, né? Nossa fonte é o céu, é a nossa conexão. Às vezes a gente está buscando algo para amar os outros, e às vezes a gente está desconectado da fonte. É querer dar água sem ter de onde tirar, né? Mas aqui tem um detalhe aqui, que ele fala, se eu careço de amor, não é isso? Uhum. Então eu não tenho amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então o que eu estou pedindo é porque me falta. E se eu não tenho, eu não consigo dar para as pessoas. Então, assim, como ter Deus em nós é ter o amor dele. Deixar que Cristo viva em nós. É como Paulo dizia, né? Eu sofro dores de parto até que Cristo, né, seja de fato formado em cada um de nós. É a fonte, né? É a fonte. Então, a fonte é o Pai, mas o Pai é amor. Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se eu careço, é algo que eu não tenho. Então, eu não tenho essa fonte. Então, enquanto tá me faltando isso, eu estou agarrado na carência. Então, assim, eu acho que também explora isso muito nas pregações dele. Às vezes a gente fica olhando, e eu tenho escutado algumas, e ele fala muito sobre isso. É uma pessoa que está carente, ele fala assim, brother, fulano carente, brother. Tem atenção, brother, olha só, o mal do mundo é todo mundo está carente, o cara está carente de atenção, cara, me ame, ninguém me liga, ninguém me joga na água quando eu quero, ninguém precisa, ninguém me estende a mão. Então, há uma carência de que tudo para eu ser feliz não vai depender da minha conta bancária, vai depender. Então, ele desconectou da fonte. Ele está vivendo um evangelho, mas ele não é uma nova criatura. Então, estou dando até uma palavra um pouco forte, mas é uma realidade. A pessoa está vivendo um evangelho de uma coisa velha. Ele está conectado ele não tem esse amor, então ele não pode entregar. E aí você vê o exemplo de Cristo, de Pedro, de Paulo, quando ele estava dentro da prisão, Paulo e Silas apanhando, vamos cantar. Ele tinha tanto amor que os presos escutavam. Ele impactou porque ele mudou o ambiente da prisão. Quando você muda o ambiente, né, de interno e externo, ali o terremoto aconteceu, as cadeias se abriram e ninguém saiu. Como é que tu está preso há 10 anos, se a cadeia é para tu ir embora, tu não vai? É isso que é forte para mim. Não, você está com medo de prisioneiros. Então, alguma coisa ali que não se explica. O amor de Deus caiu ali. Tem lugares que o melhor lugar é esse. Já vi gente indo botar gasolina em carro perto de igreja e entrar e falar: o que foi? Você não tem compromisso? Eu não sei. Alguma coisa me prende aqui. A minha agenda já era. Agora eu vou ficar aqui porque não tem outro lugar. E hoje o mundo está substituindo com as atrações, com aquilo que você se afoga, aquilo que você te prende e te deixa não viver o que Deus quer que a gente viva, né? Eu gosto esse dia eu estava meditando sobre a palavra pelo Paulo Silas, eu fiquei impressionado. Porque se eles estão naquele estado, eles oram, as cadeias caem e eles não fogem, isso quer dizer que eles não estavam presos, né? Primeiro que você falou, o teu estado, quem você é, amor. Então, o local, ou o que te fizeram, não muda quem você é. Eu acho que isso, eles só conseguem exalar quem eles eram porque o estado ou o local não mudou quem eles eram. E na adoração, quando as cadeias caem e eles não fogem, isso quer dizer que eles entendiam que eles não estavam presos, eles não estavam ali por acaso. Eles entendiam que não é a parede que prendia eles estavam libertos, porque eles estavam exercendo aquilo que Deus chamou, independente do estado ou local onde eles estavam. E aí eles dizem: olha, ninguém vai fugir. Por quê? Porque eu não estou preso. Aqui não é uma prisão, aqui é um tempo onde Deus me estabeleceu para libertar aqueles que não estão com amor ou não estão libertos, como eu estou, independente de onde eu estou. Pô, esse versículo ficou me impactando, porque quando eles perceberam que, quando as cadeias caem, isso não dependia da libertação deles,
eles disseram, peraí, então o que Deus quer fazer? Aí vem o carcereiro, ele salva uma família, quer dizer, salva uma geração. Eu não sei quem pode ser daquela geração, daquele carcereiro hoje, mas eles libertaram alguém porque não fugiram do chamado, independente das cadeias caírem. Pô, eu fico viajando às vezes nessa palavra aí. Amém. E trazendo para a prosperidade, né? A prosperidade dentro, a prosperidade abre portas, quebra cadeias, abre prisões, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos, porque é você ou eu, Ale? Agora é você. Ah, tá. Então, isso aqui também me tocou porque ele vai começar a explicar o que é humildade, né? Humildade significa que você é ensinável. Então, se você não para aprender, se você só quer ensinar, você não é humilde, né? Aí ele fala que humildade significa que você é ensinável, influenciável, corrigível e vulnerável. A humildade aprende com os menores entre nós. É movido por uma criança, abraça a repreensão e vive em autenticidade. A humildade permite que os outros sejam o protagonista, enquanto você fica nos bastidores. É a honra em ação, é o amor autêntico. Humildade real é reconhecer sua necessidade sem condenar sua alma. Isso aqui, eu fiquei aqui orando e chorando a Deus, essa próxima pedaço. A oração é, portanto, a humildade expressada para com Deus, enquanto que gratidão é a humildade expressada em reconhecimento. Nossa, isso aqui foi forte. Peraí, comenta aí. Não, eu comecei a orar exatamente essa palavra aqui, porque ela começou a falar comigo sobre humildade expressada. A oração é, portanto, a humildade expressada para com Deus. Quer dizer, eu sou humilde o suficiente para orar a Deus e reconhecer que Ele é soberano sobre mim, né? Enquanto que a gratidão é a humildade expressada em reconhecimento. Quando eu me humilho, né, ou eu sou humilde para orar a Deus, para clamar a Ele uma direção, um caminho, um propósito, né, uma abertura de porta ou um fechamento dela, eu me humilho, eu sou humilde o suficiente para entender que eu sou dependente dele. Agora, eu também sou humilde e gratidão é a humildade expressada para reconhecer quem Ele é. Quando eu sou grato a Ele pelo que Ele fez ou pelo que Ele já fez a mim, então aí eu gero essa gratidão em reconhecer do que eu sou hoje, o que eu vivo hoje, é por o que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer, né? Boa, forte, hein? Eu gostei que humildade real é reconhecer sua necessidade sem condenar a sua alma, né? Nossa, isso é difícil. Olha o Galo aí, o Galo fica autoacusando, né? Se condenando, né? Pai, o Senhor me dá, porque minha alma está... Qual é a minha culpa, né? Por que está acontecendo comigo? Então, a gente sair desse acusador, dessa culpa, né? E ainda que eu tenha necessidade, não se sentir culpado por estar vivendo nessa necessidade. Isso é forte. Porque às vezes a gente acha que isso aí, falou também poderosamente hoje, porque às vezes a gente acha que a gente começa a gerar essa autoflagelação porque a gente acha que não está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. A gente tem que tomar cuidado com 2 pontos, né? Quando a gente reconhece quem Deus é, o nosso propósito, estabelece o reino e começa a gerar prosperidade em tudo que a gente faz, em todas as áreas, isso é o que a palavra nos diz. Mas, às vezes, a gente tem um estado de processo até aquele chamado, né? É o povo no deserto. O que era o deserto? Era um processo. E aí eu começo, por que isso, Senhor? Por que minha alma que eu estou vivendo isso? Por que? Será que eu sou tão horroroso? Será que eu fiz algo de errado? E Deus está falando, não, a tua vitória vai ser o processo para outras pessoas. É o Jesus no deserto, né? Ele é batizado e o Espírito Santo leva-o para o deserto. Ele não resmunga com o Espírito Santo por levar para o deserto por ser provado para o inimigo. Não, ele estabelece a palavra sobre aquilo e gera autoridade para ele começar o ministério dele.
Então, às vezes, o que a gente está passando agora é para startar verdadeiramente o propósito que tem dentro de nós. Não para ficar com autoflagelação, tristeza, é para reconhecer e ser grato no momento que você está vivendo e entender para onde você está indo. Né? Amém. Gratidão, né? Gratidão mostra que você reconheceu que recebeu. Já recebeu, né? Já recebeu. E abre a fase para receber mais. Uau! Quanto mais você for grato, mais Deus vai ter alegria em te abençoar. O Marco Antônio Peixoto disse isso no Rio de Janeiro, né, com a igreja. Falei, gente, comecei a agradecer a Deus. Comecei. Toda vez que eu agradecia, Deus fazia mais. Eu agradecia mais a Ele. Parece que Ele vai. Você não vai me ganhar. Tu vai me agradecer? Eu vou continuar te ganhando, né? Então ele disse, você não vai me ganhar. Ele falou, então tá bom, Deus, então eu continuo agradecendo, obrigado. E Deus continuou dando mais, fazendo mais, sendo mais. Deus nunca disse assim, você é ingrato, receba. Né? Não tem sentido, né? Mas é aquele que é grato, não que ele mereça, né? Mas ele reconhece, ele se alegra, pode ser pouco, pode ser simples, pode ser uma bicicleta, o mais simples que a gente julgue, ele está assim, glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai. Trabalho, né? Tem pessoas ingratas, estão insatisfeitas com o que Deus deu. Estou na minha casa, estou no meu trabalho, Pai, não gosto desse trabalho. Nunca vai sair desse trabalho, porque você ainda não reconheceu o que Deus te deu e foi grato naquilo ali para Deus abrir uma outra porta, né? Eu gosto muito de um fato que aconteceu comigo, que me deram uma humilhada quando eu era motorista no Rio de Janeiro, e eu tive que tirar a mercadoria toda do carro, depois botar de volta para um cara tirar o carro dele. Aí depois eu peguei a reta ali da Brasil, comecei a dar um sorriso e olhei para o céu e falei, Pai, obrigado, o senhor não tem culpa nenhuma disso aqui. O senhor, o tempo todo é bom. Aí depois eu falei, Pai, mas me deixa ser só um pouquinho atrevido. Se for da tua vontade, me tira desse negócio aqui. Rapidinho eu saí daquilo ali, Deus me levantou para um novo posto, né? Então, assim, foi uma luta internamente, mas a gente, talvez as chaves poderosas para mudança, de mudar o nível, seja uma delas, né? A gratidão, né? Seja grato. Né? A gente está quase aí no finalzinho, tem 9 minutinhos. Vamos terminar aqui essa obter um controle? Vamos, já estou impactado aqui, está falando de gratidão, nossa, meu Deus. Vamos lá. Termina com gratidão, né? A gente fala mais um pouco. Amém. Sou eu? Sou eu. Então tá, obter o controle. Espero que neste momento você esteja convencido de que amar a si mesmo é a chave para uma alma próspera, a qual é a base para se tornar próspero e saudável em todas as áreas da vida. As perguntas que levarão sua alma a chegar lá envolvem como e por quê? Ou mais especificamente, como eu aprendo a amar a eu mesmo? E qual é o processo para sair dessa prisão da pobreza? Aqui estão 8 passos simples, mas profundos, para se livrar da pobreza e ter uma alma próspera, né? O primeiro tópico, acho que não dá tempo para entrar, ou a gente pode dar uma pincelada, né? Que é sim. Descubra quem Deus diz que você é. Descubra quem Deus diz que você é. Nossa, agora você deixou algo aí, a pulga atrás da orelha das pessoas com vontade de chegar sexta-feira, hein? Você quer que leia um pedaço? Então, em cima aí do obter um controle, né? Sim. O que você fala aí? Pegou alguma coisa? A frase ele já disse tudo ali, né? Para obter o controle, então entenda que você esteja convencido, que você precisa se convencer de que amar a si mesmo é a chave para a alma próspera. Eu acho que ele já deixou a chave aqui. Talvez uma chave que não seja fácil,
mas eu gosto de falar isso no discipulado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Deus vai deixar chaves, porque qual é a verdade que te liberta na alma próspera? Ou como você vai ter o controle da sua vida? Entendendo que você precisa se convencer de que amar a si mesmo é a chave para a alma próspera. Então, essa chave já é o entendimento, eu conheço essa verdade. Então, eu vou começar agora a entender para onde eu estou indo, ou para onde eu preciso ir, né? Eu brinco também no discipulado que eu falo assim, até para pegar o Uber, você precisa botar o teu destino. Você não consegue pegar um Uber sem saber para onde vai. Então, o primeiro passo aqui para obter o controle, para ter uma alma próspera, você já sabe. Você precisa amar a si mesmo. E amar a si mesmo é o que você leu lá. Descobrir quem Deus diz que você é. E aí descobrir a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, ninguém mais tira isso de você. Ninguém mais consegue roubar isso de você. Ontem mesmo a gente estava recebendo um casal aqui, a primeira pergunta que eu disse é: o que você aprendeu no discipulado? Qual é a tua identidade? Quem é você? O que Deus diz a teu respeito? Então, não é o que você está passando, não é o estado emocional que você está vivendo, porque isso vai ditar para onde você está indo. E aí, para onde, se você sabe para onde você está indo, vai ditar a estrada que você vai caminhar. Eu costumo dizer para quem, né? Eu ainda não dirijo direto, já dirigi, mas ainda não dirijo. O pessoal, eu digo assim, quando você vai entrar no carro, você, ou pelo menos no ônibus, ou você vai para algum local, você já faz uma estrada mental para o caminho que você quer ir. Você já diz, olha, eu preciso pegar a rua tal, virar tal e para ir para tal lugar. É automático, você senta, mas aquilo, o GPS na tua mente já direciona. Então, isso quer dizer o quê? Quando você determina para onde você está indo, quando você pega essa chave, aí a sua mente começa a levar o seu corpo para aquele caminho. Uau, maravilha, fantástico. Muito bom, Saulo. Beleza, é isso mesmo. A Áurea botou ali, né? Uau, conhecer a verdade. Estar. Verdade te liberta, né? Estar na estrada, né? Jesus é o caminho, né? Ele é a verdade, é a vida, mas o caminho, né? Você já sabe o caminho que você vai pegar pelo lugar que você quer chegar. Exatamente. Em Deus você pega Cristo. Ele, né? Segue ele, vai no caminho dele. Então vamos ler um pedacinho aqui para deixar a galera já com um aperitivo para sexta-feira, né? Que a gente vai trabalhar o primeiro tópico, são 8 tópicos aqui que ele vai ditar para nós. Obter um controle antes aqui em cima, era a conclusão, né? De que como, né? Eu aprendo a amar a mim mesmo, e aí a resposta vem em descubra quem Deus diz que você é. Existem centenas de passagens bíblicas que revelam maravilhosamente a identidade em Jesus. Vou mostrar algumas delas para você, que se inicia a sua saída da terra da pobreza e a sua entrada no palácio de Cristo. Olha só. O apóstolo disse, mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, verso 8, nova versão internacional. A ideia é que você era um pecador, alguém cuja natureza era pecar e fazer mal. O pecado não era apenas algo que você fazia, era a sua identidade. Nossa. Mas quando recebeu Jesus em sua vida, você nasceu de novo. Você se tornou um santo, ou seja, um crente santo. Pecar já não é mais a sua natureza, né? Aí, parafraseando lá em cima, né? Pecado era o que você estava conectado à sua identidade. Porque você é uma pessoa santa e um cidadão de uma nação santa. Parafraseando, né, o livro Cidadão do Reino. Além disso, quando recebeu Jesus em sua vida, você se tornou um filho ou filha do próprio Deus. A Bíblia diz isso, né? Deus nos fez, né? Todos os que creem no seu nome se tornaram, né? Tornaram seus filhos. Portanto, agora você é encorajado a chamar seu Pai Celestial de Papai. Espere, porque vai ficar melhor. Você foi assentado em um trono perto de Jesus e foi criado para reinar com ele pela eternidade, pois você é a noiva dele.
Romanos 8, 14 a 23, Efésios 5, 25 a 32, Apocalipse 21. Esses textos, 2 e 9, falam da noiva. A parte da noiva é um pouco difícil para nós homens entendermos, mas se as mulheres podem ser filhos de Deus, certamente nós homens podemos descobrir para ser a noiva de Cristo. Nossa, forte, né? Isso aí tu tinha dito, uma vez tu pregou isso há tempos atrás, eu vi isso de ti, acho que no discipulado, que para mim virou a minha chave até em mim no discipulado, né? Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou santo lutando contra o pecado. Aí, às vezes, as pessoas, quando a gente começa a conversar, falam, mas o que muda isso? Muda a tua identidade, muda quem você é. Se você entende que agora você é santo, você entende que Jesus pagou um preço por você. E se você entende que Jesus pagou um preço por você, então você entende quem você é e para onde você está indo, porque você tem uma referência agora, que é Cristo. A grande mentira aqui, quando a pessoa diz assim, depois que já recebeu Cristo, ela usa essa frase, pai, eu sou um pecador. Isso é uma mentira. Uhum. Já diz aqui, ó, no texto que a gente leu, no segundo, logo no início aí, no segundo parágrafo aí, o apóstolo Paulo diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Pegou aí o versículo? Início, né? Aí no segundo, né? Mas Deus demonstrou seu amor quando ainda éramos. Então, a Bíblia, se ela fala alguma coisa que você foi, é errado você falar que ainda continua. Isso aí desbloqueia. Então, a pessoa, às vezes, aceita o Senhor, ela acha que ela vai ser filho de Deus quando ela parar de ter alguns erros que ela comete. Ou ela merecer aquilo. Aí é o perigo do merecimento. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Pastor, mas eu posso errar? Pode. Você pode falhar? Pode. Você vai ter uma dificuldade? Vai. Porque se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas a minha natureza, o meu pecado não é premeditado. Então, tem gente que fala assim, poxa, o senhor me tratou de um jeito, mas, peraí, irmão, esse pecado seu, como é que foi? Foi acidente? Ah, foi. Eu estou um mês planejando como é que eu ia fazer esse pecado. Como é que eu ia adulterar. Estou um mês. Aí, depois de tanto planejar, consegui. Tentei, armei. Peraí, irmão. Então, peraí, que negócio é esse? Entendeu? Então, há uma diferença nisso, né? Aí, aquilo que você falou aí, que a gente vai deixar para o próximo capítulo, né? Um santo lutando contra o pecado, né? Uau, tremendo, né? Aquilo que a gente ministrou. Então, a gente entender que Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele falava aos santos, ele não estava falando a gente que morreu. A religião colocou a santidade no grau de morte, só que é uma morte física. Jesus colocou a realidade da santidade numa morte interna. Morrer para a minha vontade. Renunciar. Hebreus chega a dizer, ainda não resististe lutando contra o pecado. Então é um santo lutando contra o pecado. Existe uma batalha nossa, uma luta, porque isso não combina mais comigo. É aquela frase, né? Isso não combina com você. É como se eu botasse aqui com essa roupa florida, um chapéu rosa. Esse é o pecado na vida da gente, né? Um chapéu grandão rosa com umas plumas assim. Você vai ser pastor Adilson? Isso não é pastor Adilson. Porque aquilo não combina com quem é a minha identidade. Então, a característica de a gente trabalhar esse ponto é trabalhar a paternidade e trabalhar quem eu sou. Então, está aqui, nós ainda éramos pecadores. Então, a ideia é que você era um pecador, alguém cuja natureza era pecar e fazer mal. Pecado não era apenas algo que você fazia, mas era quem você era. Ele era a sua identidade, a sua natureza pecaminosa de Adão. Mas o segundo Adão, o último Adão, veio e nos restaurou, né? Para
para sermos quem Deus quer que a gente seja. E tem um versículo em João que diz isso, né? Todos os que creem ao seu nome, deu-lhes o poder de se tornar. Então, poder é de se transformar em quem Deus é. Então, a grande realidade é, nós somos um protótipo novo. Quando alguém lança um carro que nunca ninguém viu, um protótipo fantástico, que esse carro vai voar, vai andar debaixo d'água, anfíbio, vai ter sensor, eu posso sentar no carro. Rapaz, o que é isso? Eu nunca vi. Isso é o quê? Um protótipo de algo novo. Olhar para um cristão hoje em Cristo, eu falo, nunca vi negócio desse, rapaz. Porque a natureza dele é mudada, não existe, ele vai para o céu, porque Deus nos fez assentar com ele. Então, quanto mais a gente compreender, aí eu uso uma frase que você botou lá atrás, né? Conhecereis a verdade. Então, o diabo trabalha para cegar o entendimento e trazer a escuridão à verdade. Então, se você, como você disse ali, conhecer a verdade, vai saber para onde você vai. E vai conhecer o caminho, vai traçar o caminho para chegar lá. E esse traçado está na palavra de Deus. Eu consigo meditar nela, pensar nela, o Espírito Santo vai falar sobre ela na minha vida. Eu vou me relacionar, porque Jesus é conhecido como a palavra. A palavra se fez carne. Nós tocamos, o apóstolo chega a dizer isso. É como se eu pudesse tocar essa palavra. Eu tenho caminhado muito na profundidade disso. Quando que a palavra, por isso que é, pastor, como é que você tirou esse negócio aí do nada, da onde, sei lá de que, eu também, rapaz, eu não sei, eu vou meditando, eu sinto que é Cristo, então eu quero tocar nele, então ele vai me revelando a verdade, aí eu vou sendo liberto. Porque se eu penso que eu ainda sou um pecador, eu não transformei a minha mente, eu não mudei, e eu me bloqueio na prosperidade, eu me bloqueio no melhor que Deus tem para mim, eu me bloqueio no novo nascimento, eu me bloqueio a aceitar que Deus está comigo, porque eu continuo atrás, ainda que meu corpo esteja aqui, a minha mentalidade não está acompanhando, às vezes nem o que eu prego, a minha realidade por fora está demonstrando algo de quem eu não sou, né? Jesus só acalma a tempestade porque ele está calmo por dentro, que a paz estava dentro dele. E daí, se deixar, acho que o assunto vai esticar, né? Isso cai um pouco lá, porque como imagina a sua alma, assim né? Você precisa entender quem você é. E só a frase ali que você leu que mexeu comigo, que é: o pecado não era apenas algo que você fazia, era a sua identidade. Então, peraí. A minha identidade faz eu fazer algo, né? Então, o pecado não era algo que eu fazia, era a minha identidade, mas essa identidade fazia eu fazer algo. Então, o que você tem feito vai me demonstrar qual é a sua identidade, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu creio em Cristo. Tá, mas o que você está fazendo está refletindo a sua identidade, aquilo que você acredita? Se não está, você tem que orar, buscar em Deus e começar a caminhar, a fazer coisas que a sua identidade, para refletir a sua identidade em Cristo, né? Aí cai no fruto, né? Isso. Pelo fruto se conhece a árvore, né? Não se pode, se o fruto é amargo, a árvore ela está ligada ao que ela produz, né? Uau, pastor. Você perguntou para mim, eu estava falando língua estranha, eu falava, Senhor, como é que eu posso falar língua estranha? Eu sou um pecador. Lá no meu ministério, Deus falou assim comigo, olha para os teus frutos. Aí eu comecei a me analisar, falei, rapaz, eu mudei para caramba, né? Eu era bebão, estou na igreja, estou aqui. Eu comecei a olhar, rapaz, eu estou vindo para o lado de Deus. Eu falei, então, o que você está se questionando? O que você tem produzido, né? Amém, gente. Obrigado. O tempo estourou hoje, passei aí uns minutinhos, só uns 7 minutos. Tremendo, pastorzão, tremendo. Uau, palavra. Vamos que vamos. Sou livre de todo pecado, voando como uma águia. E fatinha. Olha, tá que tá. Tá voando, né? Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês, pela participação. É legal, a gente gosta quando vocês participam. Galera do Face, galera do YouTube,
Rosângela, Glaucia, Natan, minha mãe, um beijo, minha mãe. Samuca, cadê você, Samuca? Cidinha, Lucilene, tanta gente boa aqui. Alex, Thaisa, Josué. Deus abençoe cada um de vocês. Na sexta-feira, então, a gente vai dar sequência à identidade. A gente retoma o primeiro ponto ali, um ponto que a gente vai bater um pouco. Pode ser que tenha ponto que a gente acelere, mas esse ponto é importante. Obrigado, Saulão. Abraço, gente. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Como nós vimos ali, queremos ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela família, pelo lar, pela esposa, pelos filhos. Queremos ser grato a Ti pela igreja, pelos irmãos. Queremos ser grato a Ti, Pai, nossa gratidão pelo dia tão bonito, tão lindo, pelo trabalho, pelas vendas, até alguns problemas, porque eles têm nos feito crescer, Senhor. Nos dê a Tua paz, nos dá a Tua paz. Que o Senhor dê, como a pastora Sheila pregou domingo pela manhã, que dê paz a Petrópolis, que dê paz à nossa casa, e que nesta paz do nosso lar, da nossa cidade, cheguemos a ter a nossa própria paz. Estende a Tua mão, Pai, sobre o Brasil, sobre a terra, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Desata a prosperidade da nossa alma. A gente pode não estar entendendo e às vezes criamos expectativas de ouvir de prosperidade muito ligado a uma riqueza material, mas essa recompensa material ela virá porque a prosperidade não está fora, ela está dentro de nós. Desata isso. Desata essa confiança no Senhor, que nós não viemos a negociar os princípios do Senhor, que os princípios do Senhor são inegociáveis, ó Deus, o amor, a justiça, a paz, que este reino seja enxergado por nós, que nós aprendamos a meditar na Tua palavra, a obedecer a Tua palavra e a entender que não importa o tamanho dos desafios que nós temos, mas a Tua promessa é maior do que as nossas circunstâncias e nós chegaremos lá. Nós vamos cumprir o plano, cumprir o propósito da Tua vontade, meu Deus. Fica aqui conosco. Derrama sobre nós. E nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça e em todo o tempo as nossas vestes sejam limpas. Continuamos nessa batalha, mas com a identidade de sermos santos, lutando contra o pecado, mas o santo lutando contra o pecado, não um pecador, Pai, porque éramos antes, agora o Senhor já nos amou quando éramos, e muito mais agora, Pai, tem nos amado, porque temos podido falar, Abba, Pai, Pai, Abba, Pai nosso, derrama sobre nós o entendimento, a graça, o conhecimento, a libertação, o fluir. Tu és poderoso. Que essa lição de hoje da humildade seja um marco e um princípio que nos conduza a Ti, Papai. Livra todo o povo Teu do mal. Toma a vida da Raíssa, que passou por uma cirurgia, Pai, aquela menina. Paizinho, que os resultados sejam favoráveis, poderosos, e a recuperação seja 100%. Nenhuma sequela, nada. Que os médicos sejam iluminados a tomarem as decisões certas e que muito em breve a gente se alegre em vê-la na tua casa, em ver o tio Carlos, toma Daniel, toma tantos irmãos que estão nesta hora, em alguns momentos de... Quem? A Esther. A Esther da Boa Vista, Pai, que tem também necessitado das nossas orações.
nós cobrimos ali, Senhor, cobrimos os enfermos da tua casa, papai. Cura cada um, dá o teu milagre. Nós oramos em ti, da posição que tu nos tem colocado, porque a única maneira de sentarmos contigo é que o Senhor exerça a tua vontade, Pai. O governo tem nos dado um pouco menor do que homens, do que anjos nos fizeste, mas nos coroaste de glória e de autoridade, nos deste autoridade. Deus, ainda que temos a vida que temos aqui agora, mas tem nos liberado o reino, um poder que é a autoridade. E aquilo que a gente ligar na terra é ligado no céu. Ligamos a Esther, ligamos o tio Carlos, ligamos a Raíssa, ligamos os que estão enfermos e te damos graça pelo testemunho da Mari ontem, que foi curada totalmente, que o exame ficou até um pouco lá, eles analisando, porque nem os médicos, nem eles entenderam, porque aquele resultado não tinha nada a ver com o resultado anterior. A sua vida hoje não tem nada a ver com o primeiro exame que fizeram antes de Cristo. Você, depois de Cristo, é um resultado que ninguém está entendendo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa a Amém. Uau. Uau. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. O Samuca ali falou que está só assistindo aí. Vem para cá. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço, pessoal. Abraço, gente. Abençoe.